Oi, seja muito bem-vinda por aqui. Meu nome é Fernanda Boliveira e hoje eu trago a proposta dessa maquiagem. Eu já hidratei a minha pele e hoje eu vou usar de primer, esse primer da L'Oréal, que tem um efeito assim bem aveludado. E eu venho aplicando esse primer na minha zona T, onde os poros são mais abertos e mais dilatados. E o primer tem a função aí de ajudar a minimizar esses poros dilatados. Em seguida, eu vou usar essa caneta corretora da Rema, que tem esse tom assim alaranjado, que faz aí a correção e a camuflagem dos tons marrons acinzentados, característicos da pele negra. E eu venho aplicando e esfumando com um pincel dessa forma. E de base eu vou usar essa base da MAC e eu venho aplicando essa base com o pincel Kabuki, dando batidinhas e depositando essa base para que eu tenha aí uma cobertura de todo esse corretor que nós aplicamos antes. Em seguida eu vou usar esses dois corretivos, um tom mais claro e outro tom um pouco mais escuro, para fazer aí a parte de contorno e iluminação. A iluminação tem a função aí de captar luz e destacar as partes em que estão sendo iluminadas. E o contorno tem a função de diminuir visualmente e dar a sensação e a ilusão de mais profundidade. Então, eu venho aplicando todo esse corretivo em todas as zonas em que eu quero diminuir, esconder, afinar, que é o caso do nariz. Eu venho aplicando o corretivo escuro. E com a esponjinha queijinho eu venho dando batidinhas, espalhando bastante esse corretivo, sem o retirar do lugar, para que não influencie aí na cobertura. Então eu venho dando leves batidinhas, esfumando o produto e não o retirando do lugar dessa forma. Em seguida eu vou virar a esponjinha do outro lado e venho também dando batidinhas, esfumando todo esse corretivo, toda essa parte aqui em que eu contornei, para que forme aí um degradê e uma sombra bonita. Pois o contorno tem a função aí de devolver as sombras naturais do rosto. Então é importante que dê aí leves batidinhas e espalhe bastante esse produto para que não fique muito marcado. Em seguida eu vou selar a minha pele com esse pó banana e esse pó da MAC. Toda a numeração eu vou deixar na descrição do vídeo. Em seguida eu venho com a esponjinha queijinho, dando batidinhas e depositando todo o pó banana em todas as áreas mais claras, onde eu quero destacar, onde eu fiz a parte de iluminação. E eu venho dando batidinhas, marco aqui também a linha do contorno. E hoje eu vou usar essa esponja para fazer aí a aplicação do pó solto da MAC. E eu venho aplicando, dando batidinhas e depositando esse pó solto em todas as áreas em que eu não selei com o pó banana dessa forma. Em seguida eu vou usar um pincel para retirar aí todo o excesso do produto e deixar a pele bem polida. E para fazer a minha sobrancelha eu vou usar esse pincel delineador de sobrancelha da Anastasia na cor Dark Brown. E eu venho penteando todos os fios no sentido do crescimento e venho preenchendo toda a minha sobrancelha, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, dessa forma. Em seguida eu vou vir com um pincel, com a escovinha, dando acabamento, esfumando bastante para que fique aí com efeito mais natural. E eu venho aí aplicando esse corretivo e fazendo aí todo o recorte da minha sobrancelha para dar aí um efeito de sobrancelha limpa e bem iluminada. E venho dando batidinhas para que esse corretivo sirva aí como base de sombra. Hoje eu vou usar essa paleta da Revolution com esse tom de marrom. E eu venho esfumando esse tom de marrom em todo o meu côncavo e um pouco acima dele, para que esse marrom sirva aí como cor de transição para as demais. E eu venho esfumando de um lado e do outro, dessa forma, em movimentos circulares e de vai e vem, para que fique aí um efeito suave e bem esfumado.
E para dar um toque de cor, eu vou usar esse tom alaranjado da paleta. E eu venho esfumando e depositando, pigmentando bastante esse tom em todo o meu côncavo, dessa forma, subindo um pouquinho, para ele encontrar aí com esse marrom que eu usei anteriormente. E eu venho esfumando bastante, depositando e pigmentando dessa forma. Em seguida, para dar aí um pouco mais de profundidade, eu vou usar esse tom e eu venho com um pincel menor, aplicando esse tom. Esse marrom vai servir aí para dar aí um pouco mais de profundidade na minha maquiagem, principalmente quando eu vim fazer o recorte do cut crease. Então eu venho depositando e marcando bastante o meu côncavo. Em seguida eu vou esfumar, mas primeiro eu venho depositando e pigmentando esse tom e marcando bastante o meu côncavo com esse pincel menor de precisão, dessa forma. Em seguida eu vou vir com o mesmo pincel que eu usei antes, sem nada, e vou vir só esfumando toda a borda desse marrom para que fique aí um degradê bonito. Em seguida vamos fazer o recorte do cut crease e eu vou usar um corretivo aí bem clarinho para fazer esse recorte. E eu venho aí fazendo o recorte em toda a minha pálpebra móvel, dessa forma, de canto a canto. Eu venho marcando e traçando o meu cut crease em toda a minha pálpebra móvel, no canto interno, no canto externo, dessa forma. Em seguida eu vou usar esse tom aqui, amarelo da paleta, e eu vou vir aplicando e todo esse recorte do cut crease dessa forma. A nossa maquiagem está aí praticamente pronta, só falta o delineador. Eu venho aplicando dessa forma, dando batidinhas e pigmentando bastante esse tom de amarelo aqui. Em seguida eu vou usar o delineador e eu venho fazendo um delineador bem fininho, pois a minha pálpebra móvel é bem curtinha. Então, o ideal para quem tem aí olho pequeno e a pálpebra móvel pequena é fazer aí o delineado um pouco mais fininho, pois dessa forma vai dar aí a impressão de ter mais espaço na sua pálpebra e a maquiagem vai ficar aí com um efeito mais bonito, pois se fazer o delineador muito grosso, vai tomar aí toda a sua pálpebra, vai ficar um efeito feio. Em seguida eu vou usar aí o delineador também na parte inferior dos meus olhos para marcar bastante. Vou fazer aí um bico aqui na frente para que fique aí esse efeito de gatinho. Em seguida eu vou usar o mesmo marrom que eu usei antes e eu venho com um pincel dando um acabamento dessa forma. De blush eu vou usar esse blush da Trend na cor rosé. E eu venho aplicando aí. De batom eu vou usar esse batom da MAC, que é um 2 em 1, um batom gloss. E eu venho aplicando dessa forma. Em seguida, de iluminador, eu vou usar esse tom aqui dessa paleta da Revolution. E eu venho aplicando aí nas maçãs, na testa e no nariz. Para fazer a aplicação do nariz, eu vou usar um pincel esponjinha e eu venho depositando esse iluminador. Em seguida, venho aí dando uma suavizada com o dedo, dessa forma. De cílios, eu vou usar os cílios postiços que eu vendo mesmo, esses são os cílios de fios humanos, que tem um acabamento bem bonito e a haste é mais maleável, dessa forma é bem mais simples de colocar. E o resultado da maquiagem de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui em gostei e se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima vez!